Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a DataDev Treinamentos. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo e eu vou acompanhar vocês aqui nessa playlist de Excel básico, tá? Bom, eu já estou compartilhando aqui a minha tela, vou só reduzir um pouco aqui a minha Facecam. Pronto, já reduzi aqui um pouco a minha Facecam para a tela ficar um pouco mais ajustada. E no vídeo de hoje nós já vamos começar a fazer algumas fórmulas e até mesmo montar um mini projeto focado no aprendizado de como o Excel ele processa as informações e como nós que estamos usando a ferramenta precisamos entender o processo por trás disso, tá? É claro que por se tratar de uma planilha de cálculo, quando você vai usar fórmulas matemáticas, você precisa entender pelo menos um pouco de como funciona cada fórmula, né? Então, por exemplo, vou usar uma soma, né, que é uma fórmula que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Eu sei que ele vai somar os itens que eu colocar para ele somar, certo? Numa divisão, né? E assim vai. Então, aqui na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir um arquivo aqui, nós vamos vir aqui, né? Eu tô aqui no meu arquivo, abrir. Aí, na máquina de vocês vão procurar aqui este computador, se estiver salvo no OneDrive, vocês podem baixar direto do OneDrive. E aí vocês vão abrir a pasta para que vocês consigam trazer esse arquivo aqui, tá? Então eu vou trazer aqui o arquivo, vou selecionar. Pronto, já abri aqui o arquivo. Esse arquivo que eu vou usar aqui na aula, eu vou disponibilizar para vocês através de um link no final do vídeo, tá? Vocês vão ter acesso tanto ao arquivo limpo, que é esse aqui que nós estamos usando agora, quanto o arquivo já editado, para que vocês de repente possam fazer alguma correção no arquivo de vocês, conferir se está igual, né? De repente corrigir até mesmo alguns erros, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem três abas, tá? Uma aba de produtos, uma aba de notas e uma aba de balanços. Primeiro nós vamos usar aqui a aba de produtos, tá? Eu vou aumentar aqui um pouco a tela para vocês conseguirem ver melhor. Aqui na coluna A, né, o Excel ele é dividido em colunas, que são as colunas verticais, e em linhas, que são as linhas horizontais, tá? Uma referência é quando eu seleciono, por exemplo, essa célula, E2. Qual que é a referência dessa célula? Eu vou pegar a coluna e o número da linha. Ou seja, aqui em cima vocês até podem ver, é a célula E2, tá? Então, quando eu falo para vocês, eu tenho 5 unidades do produto 1 que é vendido a R$10. Qual que é o preço, qual que é o valor de faturamento, na verdade, caso eu venda esses 5 produtos? Como que eu posso fazer isso de uma forma fácil aqui no Excel? Eu venho aqui na coluna D, vamos colocar aqui na D1, valor final de venda. Reparem que como eu coloquei a coluna aqui do lado do preço unitário, ele já pegou a formatação da coluna C, tá? Caso não pegue, caso ele fique, né, deixa eu colocar aqui, valor venda. Caso ele fique sem formatação, é só vocês clicarem aqui na coluna C, pincel de formatação aqui na página inicial e clica aqui na D1 que ele vai colocar a formatação, tá? Isso funcionaria também para as outras células, tá? Então, se vocês quisessem, né? Vamos falar que aqui essa coluna ela está em amarelo, né? Esses itens dessa coluna estão em amarelo. Eu venho aqui, seleciono, né, esses itens que eu quero fazer a formatação, pincel de formatação e coloco aqui do lado. Então, na coluna D agora eu tenho a mesma formatação, né, da coluna C. É claro que eu formatei apenas esse intervalo, tá bom? Se eu quiser formatar a coluna inteira, vamos dizer que a coluna inteira agora está pintada de amarelo. Vou pintar a coluna inteira aqui. Então, eu selecionei aqui C, pintei de amarelo e vou fazer o pincel de formatação para a coluna D. Aí eu pintei a coluna inteira de amarelo, tá? Então, reparem que a referência que vocês usam, ela precisa ser muito bem colocada para que vocês não referenciem nada errado. Então, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, a formatação só dessas duas células aqui, vamos pegar aqui, ó, B1 e B2,
né? Estou selecionando as duas. E fazer uma formatação para C, para a coluna C, eu estou trazendo só as duas primeiras células. Ou seja, não é o que eu quero trazer a formatação da coluna inteira. Então eu vou pegar aqui coluna B, seleciono a coluna inteira, pincel de formatação, coluna C, certo? Então eu trouxe de volta a formatação original, pegando uma coluna que estava ainda com a formatação original. Vamos fazer agora para a coluna D. Pincel de formatação, coluna D. Certo? Então vamos lá. Luiz, quais são os operadores matemáticos dentro do Excel? A gente fala da multiplicação, né? Dentro da multiplicação a gente usa o vezes, né? Que é o xizinho. Então aqui, como que eu vou fazer? Sempre para iniciar uma fórmula no Excel, clico na coluna, né? Na célula, na referência que eu quero fazer essa multiplicação. Então, B2, certo? Ele já vai selecionar a célula aqui para mim. E vezes, né? Dentro do Excel, o vezes ele é representado pelo asterisco, tá? Eu vou deixar aqui na edição uma imagem agora para vocês, para facilitar, se vocês quiserem tirar um print ou de repente já anotar no apostilado aí de vocês, no caderno de vocês, o operador de cada tipo de operação matemática, tá? Então, vezes é o asterisco, divisão é a barra, mais ele é o maisinho, não tem muita diferença, o menos é o menos, tá? Então vou deixar aqui para vocês anotarem, tá? Caso vocês queiram. Então selecionei B2, coloquei o asterisco, que é o vezes, C2. Ele já selecionou de outra cor. Por quê? Porque eu selecionei uma outra célula depois de uma operação. Então ele já reconheceu que eu estou fazendo uma operação matemática aqui, certo? E eu vou dar Enter. Reparem que ele já fez essa multiplicação para mim, né? Então, eu tenho aqui que 5 vezes 10 é 50, uma conta fácil. Ele já fez aqui para mim. Ah, Luiz, vamos fazer agora para os outros. Igual B3 vezes C3. Dou Enter. 15 vezes 3, 45, certo? Igual a 8 vezes C4, 68. 8 vezes 8,5 dá 68. Igual B5 vezes C5, eu vou ter que 2 vezes 12 é 24, ok? Então, B6 vezes C6, 63. Só que imagine que você agora tem, dentro dessa sua planilha, eu vou colocar aqui mais produtos. Não se preocupem com o que eu vou fazer agora, mais pra frente vocês vão aprender, tá? Imagine que você tem mais 10 produtos, você preencheu 5 e agora você tem mais 10 para preencher. Você concorda comigo que vai chegar um momento que vai ser inviável você fazer essa multiplicação em todas as linhas da sua planilha? Então é por isso que o Excel ele traz uma funcionalidade. De quê? De você copiar a fórmula que você está fazendo nessa linha, né, nessa referência, para as próximas. Então você tem várias formas de fazer isso. Você pode vir aqui, selecionar D2 e dar um Ctrl C, selecionar as células que você quer colar e dar um Ctrl V. Tá vendo? Ele já calculou automaticamente, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui. Você pode clicar na célula aqui. E tá vendo aqui no cantinho que tem um quadradinho? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Tem um quadradinho aqui. Tá vendo que até muda o cursor do mouse, ele fica pretinho? Você vem aqui e dá 2 cliques. Aí ele vai fazer a multiplicação até o final da linha da planilha. Tá? Eu não aconselho fazer dessa forma aqui, a não ser que você seja consciente, porque assim, essa fórmula de arrastar aqui, você clica aqui no cantinho, ele vai preencher até o último número da planilha. Então pode ser que você tenha colunas faltando linhas, né? Vamos dizer que eu tenho preenchido aqui, por exemplo, até aqui embaixo, mas eu não tenha dados na linha 17. Então o que pode acontecer nesse caso? Pode ser que ele preencha só até aqui, só até a coluna, a linha 16. Então eu aconselho que vocês sempre revisem isso, tá? Copie e cole até o final, tá bom? Pelo menos de início, para vocês entenderem o funcionamento. Depois vocês podem fazer da forma que ficar mais fácil para vocês, tá? Então eu vou selecionar essas linhas aqui que eu
que eu coloquei agora e vou excluir. Para excluir essas linhas que eu fiz aqui, eu posso selecionar elas, a linha inteira, né? Estou selecionando a linha e eu vou clicar aqui em cima, ó, células, excluir. Aí ele já vai excluir essas linhas na qual eu não vou usar mais, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente tem, vamos pensar aqui agora o que a gente pode fazer aqui dentro dessa planilha para a gente entender um pouco mais sobre essas fórmulas matemáticas aqui. E também já vamos começar, inclusive, usar a soma para somar essa quantidade de produtos e assim vai, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui essa quantidade e vamos fazer o seguinte. Luiz, eu tenho 5 unidades do produto 1, 3 do produto 2 e assim vai. Quantos produtos eu tenho no total aqui? Como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui, igual 5 mais 3 mais 8 mais 2 mais 7 mais 5 mais 3. Não vou fazer isso. Por quê? Porque o Excel ele tem uma funcionalidade que me permite fazer essa soma de uma maneira muito mais fácil. Então vamos lá. Igual, sempre para começar uma fórmula igual, soma. Certo? Digito soma, abro parênteses. E aqui ele está me pedindo o seguinte, a sintaxe da soma, ela é o seguinte. Ela pede o número 1, o número 2, o número 3 e assim vai. Então eu vou clicar aqui, B2, ponto e vírgula, C2, aliás, B3, perdão, ponto e vírgula. Não, também não vou fazer isso. Por quê? Como eu tenho um intervalo definido, que ele vai de B2 até B16, tá vendo? Ó? Ele vai do B2 até B16. Ele não tem quebras. Então eu posso fazer o seguinte, igual soma, e vou clicar e arrastar até aqui embaixo. Certo? Aí ele já reconheceu através dos dois pontos aqui, ó, ele vai de B2 a B16. Então reparem bem como o Excel referencia as coisas, porque vocês vão usar isso para o resto da sua vida, tá? Então vamos lá. Do Enter, ele vai falar para mim que são 75 produtos no total. Então no meu estoque, separado por produtos, eu tenho 75 produtos, né? Luiz, vamos colocar aqui então, soma dos produtos. Soma produtos. Aí já vamos falar aqui, Luiz, eu coloquei aqui e ele ficou esquisito, aqui ele não apareceu a linha inteira, né? Então o que vocês podem fazer? Vir aqui em A, tá vendo? Entre A e B, o cursor ele muda. Então quer dizer que eu tenho uma opção aqui, eu tenho um comando aqui. Eu clico e arrasto, ele vai aumentar o tamanho da minha coluna. Ou eu posso dar 2 cliques e ele vai ajustar automaticamente. Eu vou deixar maior aqui de propósito. Aí eu clico 2 vezes entre A e B, certo? Aí ele ajusta conforme eu preciso, tá? Do tamanho aqui da minha coluna. Muito bem. Luiz, vamos falar agora da média. Digamos que entre todos os produtos, né? Eu tenho aqui 5, 3, 8 produtos, 2. Qual que é a média de produtos? Eu tenho em média quantos produtos, né? Então vamos lá. Média produtos. Eu venho e faço a mesma coisa, igual média. Certo? Abro parênteses e seleciono. Só toma cuidado aqui para não colocar a soma dos produtos, tá? E fecho parênteses e dou Enter. Então, em média, eu tenho 5 produtos, né, de cada produto. Por exemplo, produto 1 eu tenho 5, 2 eu tenho 3, mas no 3 eu já tenho 8, ou seja, eu cubro o que eu tenho aqui no 5, o que eu não tenho aqui no 3. No produto 2 eu tenho só 3, então eu faço meio que uma cobertura disso aqui, né? Deixa a câmera dar uma balançada aqui, perdão, gente. Tá certinho. Então vamos continuar. Então aqui eu calculei a média de quantos produtos eu tenho aqui, tá? Então aqui no preço unitário, o que a gente pode fazer aqui com esse preço unitário? Tem um termo dentro do mercado que é muito usado, que é o ticket médio. O que é o ticket médio? É quanto, na média, eu estou vendendo um produto, o preço dele. Então, um eu estou vendendo por 10, outro 15, outro 8,5, né, 8,50, 12, 9. Então, na média, quanto que eu estou vendendo os meus produtos? Eu faço a mesma coisa, igual a média. Venho aqui de C2 a C16,
fecha parênteses e dou Enter. Ele vai trazer a média. Então a média é 10,90. E olha que legal, o Excel ele tem já algumas coisas programadas dentro dele que facilita até a nossa visão. Então se eu não quero fazer uma fórmula aqui agora, eu estou só olhando, estou só fazendo um bate. Se eu selecionar essas linhas aqui, essas células, aqui de B2 a B16, aqui no seu canto direito inferior, ele já vai dar aqui para você, ó. Soma 75, média 5 e contagem 15. Ou seja, ele já contou quantas células eu estou selecionando, já fez a média e já fez a soma. Ah, como que eu faço a contagem aqui? Né? Eu posso vir aqui, igual conte, ele já dá aqui a opção para mim, conte.valores. Certo? Igual conte.valores, seleciono aqui de B2 a B16, fecho parênteses, e ele já vai trazer aqui, né, a contagem. Certo? Então essas fórmulas básicas que vocês estão aprendendo agora, em algum momento durante a vida de vocês, vocês vão ter que fazer ela em algum momento, tá? Seja para calcular aqui alguma coisa dentro de uma planilha, né? Então aqui a gente falou da planilha de produtos, né? A gente já teve aqui o total aqui de vendas, né? Ah, Luiz, quanto que eu vendi no total? Igual soma, seleciona aqui o valor de vendas. Então, o meu faturamento total aqui foi de R$750, né? Mas aí a gente tem uma coisa aqui que... Vamos deixar isso aqui mais bonito, né? Vamos tratar isso aqui com mais carinho. A quantidade, ela está em número, certo? Vocês concordam que isso aqui é um número, eu não preciso pôr vírgula nem nada, né? O preço unitário já tem uma diferença. A gente está falando de real, né? A gente está falando de moeda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nessa coluna C, certo? E aqui dentro da página inicial do Excel, a gente tem uma caixa de ferramentas que se chama número, né? Aqui dentro que é a formatação desse número. Então eu venho aqui, clico aqui e ele já me dá algumas opções prontas. Então eu tenho aqui geral, que é sem formatação específica, que é o que geralmente o Excel configura como padrão. Número, posso colocar número, ele já coloca aqui para mim vírgula, mas não é esse que eu quero. Moeda, já é a terceira opção, certo? Ele já coloca aqui a formatação em real para mim, né? Posso usar contábil também, né? O contábil ele já coloca também uma outra formatação, né? Só que com RS separado ali, né? Ele tem uma diferença teórica, mas não vale a pena eu entrar nesse detalhe aqui com vocês, tá? Se eu colocar como data, aí ele buga, tá vendo? Ele já fica diferente, porque a data dentro do Excel tem uma formatação diferente. Porcentagem, se fosse porcentagem, né, os números já mudam. Então o que a gente vai usar aqui é moeda, tá? A mesma coisa a gente vai fazer para valor de venda, porque a gente está falando de dinheiro aqui, certo? Então, moeda. Então, reparem que já ficou até mais bonito, né? Bom, beleza. Agora, junto disso daqui, o que nós vamos fazer, tá? A gente fez aqui, a gente já conseguiu tirar bastante informações aqui dessa planilha, né? A gente tinha, lembra que inicialmente 5 produtos, valor de venda e, aliás, o preço unitário e a quantidade, tá? Esse valor de venda aqui eu vou mudar para faturamento. Esse foi o que eu faturei. Certo? Então, vamos lá. Esse aqui é o total já calculado aqui embaixo, a gente já fez isso. Agora, o que eu vou fazer? Digamos que eu tenho um custo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar isso daqui e vou colar aqui do lado. Certo? Aí eu vou fazer uma mudancinha aqui. Aqui em quantidade, eu vou manter, que é a mesma quantidade. Preço unitário. Aqui eu vou manter, só que aqui eu vou colocar como custo unitário. Ou seja, quanto que eu gasto em cada produto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui valores aleatórios, tá? Vamos pegar aqui 3, vamos colocar aqui 3, 7, 8, 5, 7, 5, 12, 8, 10, 4,
2, 13, 7, 10 e 8. Deixa eu apagar essa parte de faturamento aqui. E aqui eu vou colocar custo total. Certo? Então, quanto que eu gastei para vender, né, cada produto desse aqui? Eu tive um faturamento de 50 aqui para o produto 1. Mas quanto que eu gastei? Eu faço igual G1, aliás, perdão, gente, é G2. É o produto 1, G2 vezes H2. E aí eu tive um custo total de 15. Aí lembra que eu falei para vocês? Eu copio isso daqui, seleciono as células e colo. Já trouxe automaticamente aqui. Eu vou tirar esse soma de produtos aqui, ó. Vou tirar tudo isso aqui que a gente já fez. Não briguem comigo, tá? Vai ficar muito mais bonito da forma que a gente vai fazer agora. Diminuindo um pouco a tela aqui, que a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui total de vendas. Custo, total de custos. Quanto sobrou? Margem de lucro. Certo? Então aqui agora, vocês viram que a nossa planilha ela ficou toda em branco, né? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar essas linhas aqui, né? Nós vamos vir aqui em fonte e eu vou colocar uma cor aqui, eu vou colocar preto no preenchimento e na cor do texto eu vou colocar branco. E eu vou colocar um negrito também. O negrito é o N aqui. Coloquei um negrito. Aí aqui na célula L, né, na coluna L, eu vou selecionar essas células aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou pôr um negrito, vou colocar uma cor de texto vermelha e vou manter um preenchimento do jeito que está. Aqui o total de vendas, o que eu vou fazer? Eu vou somar isso aqui. Igual soma, vou somar quanto que eu vendi. Certo? No total de custos, igual soma, vou somar quanto que eu tive de custo. No total de quanto sobrou, eu vou fazer um menos o outro, certo? Sobrou, então, R$244 aqui. Quanto que eu tenho de margem? Igual o meu lucro, né, quanto que sobrou, dividido pelo meu faturamento. Ou seja, 32,5%. Aqui ele está com uma formatação diferente do que a gente precisa. Lembra que a gente falou? A gente vai falar de porcentagem. Então eu venho aqui na formatação, abro aqui e coloco porcentagem. Ah, Luiz, 2 casas na vírgula é muito para mim, eu quero só uma. Aqui a gente tem alguns atalhos, tá vendo? Aumentar casas decimais, reduzir casas decimais. Então eu venho aqui e diminuo uma casa decimal. A mesma coisa eu posso fazer, se eu tenho só números redondos aqui, eu posso tirar também as casas decimais da moeda aqui. Então eu venho aqui, diminuo casas decimais. Tá vendo? Fica mais limpo. Mas eu vou deixar completo aqui. Então esse foi o nosso primeiro projeto, tá? Esse primeiro projeto a gente falou sobre soma, falou sobre multiplicação, falou sobre média, tá? Eu vou voltar as fórmulas aqui, ó. Média. Vou dar um corte aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, voltei. Tá, eu já trouxe de volta aqui essas duas linhas que a gente tinha feito anterior. Faltou só a contagem, mas a contagem não é muito usual aqui agora, porque cada linha, né, ela tem aqui o número preenchido. Então a gente já não vai usar isso agora, tá? Esse foi o nosso primeiro projeto. A gente fez aqui um resuminho, né, de quanto que eu tive de vendas, quanto que eu tive de custo, quanto que sobrou e quanto que eu tenho de margem de lucro, né? É claro, dá para tirar várias outras informações aqui. Então, por exemplo, eu posso, ao invés de fazer dessa fórmula, eu tenho dessa forma, né? Eu tenho receita e tenho despesa, basicamente, tá? Tenho custo. Então, eu coloco tudo numa planilha só, faço uma tabela dinâmica e separo isso dentro da tabela dinâmica. Mas isso é um assunto para o Excel intermediário, tá? Mais para frente a gente vai ver isso, tá? Então, esse foi o nosso primeiro projeto. Na segunda aula, a gente vai falar das notas. Tá? Na terceira aula, a gente vai falar do balanço. Essas 3 aulas, elas são de conteúdo básico, porém, essas 3 aulas, elas vão colocar para vocês um conteúdo
da mesma forma que básico, ele é evolutivo. Então, aqui na base de notas, o que a gente vai ver aqui na segunda aula? O aluno 1, qual que é o nome desse aluno 1? Então, a gente vai começar a entender como funcionam as formas de pesquisa. Então, você já vai aprender a fazer uma PROC-V para procurar esse aluno, né? E tudo mais. Então, esse é o resumo da aula 2, tá? Para a aula 3, a gente já vai montar um dashboard completo e até mesmo, de repente, fazer até um orçamento pessoal. Aqui eu tenho receita e despesa, mas esse é só um esboço, tá? A gente tem uma data aqui, mas na verdade talvez a gente já até monte um orçamento pessoal para você já de repente lançar os seus custos, lançar as suas receitas, para que a gente monte ali, né, algo mais bonito no final da planilha, tá bom? Então, pessoal, para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!